Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. Você sabe que a Palavra do Cardeal é um encontro que você tem com Dom Odilo Scherer. Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, toda semana vem nos encontrar com você, para que a gente possa, nesse momento, estar por dentro de tudo que acontece na igreja, mas mais do que isso, para que a gente possa acompanhar com Dom Odilo também a não notícia da igreja, acompanhar a vida da igreja. Isso que é importante. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, bom domingo. Bom domingo, professor. Falou também. bonito. Acompanhar não notícias da igreja, mas a vida da igreja. A vida da igreja. É o nosso propósito, sim, nesse nosso encontro, a gente refletir sobre a vida da igreja e a vida que é nossa vida, porque nós participamos da igreja. E muitas vezes nós abordamos a partir da liturgia, mas também a partir de fatos, eventos vividos, celebrados pela igreja. Por falar nisso, a gente começa justamente lembrando, hoje é o 16º domingo do tempo comum, hoje é o evangelho proposto é Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Eram como ovelhas sem pastor. É interessante o trecho do evangelho de hoje, que fala do retorno dos discípulos enviados, que nós lembramos domingo passado, né? E aí, quando eles voltam, vão contando as maravilhas da missão. E aí Jesus convida a descansar. Vamos descansar um pouco, né? Depois da missão, vamos descansar um pouco, vamos ficar sossegados, num lugar tranquilo. Mas enquanto vão, o povo começa a chegar, rodear, e é tanta gente que chega que eles não conseguem descansar. Eles não conseguem nem comer e nem descansar. E Jesus fica com pena desse povo, né? E diz, são como ovelhas sem pastor. E começa a lhes ensinar de novo, falar e cuidar também dos cansados, dos doentes e assim por diante. Ovelha sem pastor morre. Se o pastor não indica onde comer e onde beber, morre. Exatamente, as ovelhas ficam, além do mais, expostas a todo tipo de perigos, né? Elas se perdem pelos campos, por isso sempre tem um pastor, e os cães ajudam, né? O cão pastor que ajuda o pastor a manter o rebanho unido, que as ovelhas não fiquem perdidas por aí. Pois bem, Jesus, o bom pastor, tem pena da humanidade, muitas vezes desorientada, perdida, como ovelhas sem pastor. Será que essa palavra vale para hoje também ainda? Olha, com certeza. Jesus quer continuar a ser o pastor desse imenso rebanho, né, da humanidade. Por isso que a igreja continua a anunciar o evangelho, continua a indicar os caminhos da vida moral, que são os caminhos seguros, né, da vida no seguimento dele, a santidade de vida para ter parte no reino de Deus. A igreja continua a cuidar dos pobres, dos doentes, dos migrantes, enfim, de todas as pessoas que precisam do amparo, como Jesus fazia. Faz parte da sua missão pastoral. E quando a ovelha não quer ouvir o pastor, isso que é o problema. Eu acho que talvez o grande problema da humanidade hoje é quando a ovelha, ela não quer ouvir o pastor. Ou há forças maiores que desautorizam o pastor, né? Esse é o grande problema. Jesus também previne contra os falsos pastores. Os falsos pastores, né? Falsos pastores que dispersam o rebanho, que só querem se aproveitar do rebanho em função do seu próprio interesse, né? E Jesus daí diz, eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas, dou a minha vida pelas ovelhas, quero que as ovelhas vivam e vivam plenamente. Então, sim, existe este fato das ovelhas que foram, de alguma forma, desviadas, né, estraçalhadas, né? E, é claro, também no tempo de Jesus havia os que resistiam justamente à sua missão e, ao longo da história, isso continuou e continua também hoje. Ovelha sem pastor vai existir sempre, mas acho que o pastor tem que insistir, né? O pastor não pode desistir. Não pode desistir, né? O pastor continua a fazer o seu papel, mesmo que seja para uma só ovelha, ele vai atrás. Para aquelas 99, ele deixa para uma ele vai atrás.
Dom Dilo, essa semana, aliás, hoje é dia de Santa Maria Madalena, né? Hoje é dia de Santa Maria Madalena, Isso. 22 de julho. O senhor usou, quando a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, o senhor usou uma expressão, ficou no meu cara. O senhor disse apóstola dos apóstolos. É assim que o Papa Francisco a denominou. Ela, sim, inclusive o Papa aprovou um prefácio próprio para a festa de Santa Maria Madalena e neste prefácio ela aparece denominada como apóstola dos apóstolos. Por que assim? Bem, Santa Maria Madalena esteve junto com os apóstolos na turma de Jesus, digamos assim. Foi testemunha da ressurreição? E depois foi testemunha da ressurreição de Jesus por primeiro. E recebeu de Jesus esta missão, vai dizer aos apóstolos que estou vivo. Maria Madalena foi contar aos apóstolos que Jesus ressuscitou. Então, ela que por primeiro não só teve o encontro com o ressuscitado, mas também que anunciou o ressuscitado. Ela sempre foi muito injustiçada, sempre injustiçada em todos os sentidos, né? Sempre inventam coisas de Maria Madalena, que até que foi namorada de Jesus, inventaram até os absurdos que foram. E eu acho interessante a igreja colocar Santa Maria Madalena nesse lugar que lhe é devido mesmo, né? Na verdade, uma porção de coisas que se dizem, às vezes, de Santa Maria Madalena, em romances, em livros, em novelas, né? Filmes, é parte tudo de uma fantasia. Nada disso está no Evangelho. É isso. Nem na tradição, nem no Evangelho, nem em lugar. Não está na tradição cristã. Claro, em algum apócrifo encontra-se talvez. Os apócrifos, também os romances que se escrevem hoje sobre Jesus são apócrifos. Apócrifos, né? Então, não se pode acreditar nos apócrifos da mesma forma que se tem como testemunhos verdadeiros os evangelhos. Para nós cristãos, testemunhos verdadeiros sobre Jesus são os evangelhos e o Novo Testamento em geral. Mas livros que se escreveram 2, 3 séculos, 15 séculos, 20 séculos depois de Jesus, estes são apócrifos, que não têm a mesma credibilidade. Está muito distante daquilo não, mas claramente não são escritos para serem testemunhos históricos. São fantasias, romances, né? Tem o seu espaço, novela, ok, teatro, mas não tem a finalidade de serem testemunhos verazes. Não digo, mas falando de testemunhas verazes, dia 25, hoje é dia 22, depois de amanhã, 24, não, quarta-feira é dia de São Tiago Maior. Também, São Tiago Maior, né? São Tiago Maior, que nós temos 2 Tiagos, né? Maior e menor. Né? Então, dia 25 de julho, nós lembramos São Tiago Maior, apóstolo. Isso. E muito venerado na igreja, muito amado também como apóstolo, testemunha de Jesus Cristo, né? E, além dele, nós temos logo em seguida, dia 26... Santana e São Joaquim, né? Santana e casal bonito, né? Simpático. Os avós de Jesus. Os avós de Jesus. É o dia do avô, né? Dia da avó. Dia dos avós. Então, isso nos faz pensar justamente em algumas palavras do Papa Francisco a respeito dos avós, mas, sobretudo, a respeito da pessoa idosa. O respeito devido à pessoa idosa, a consideração... E, sobretudo, que a pessoa idosa não deve ser descartada como coisa que já não serve mais, não serve mais para nada. Infelizmente, a cultura contemporânea muitas vezes tem essa atitude de descartar as pessoas idosas, pessoas com algum problema, alguma deficiência, as crianças, né? Descarta, porque podem representar um peso, um incômodo. Isso é uma forma de raciocinar que não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão e de pessoa temente a Deus. Então, as pessoas idosas devem ser valorizadas, respeitadas. Elas têm uma enorme contribuição a dar à humanidade. Onde nisso a igreja tem dá um exemplo maravilhoso, porque nós temos como referência, nós temos como líder, como chefe, como aquele que sustenta e confirma a nossa fé, um idoso.
O Papa... O Papa também é uma pessoa idosa. E geralmente os papas têm uma certa idade, já está uma idade avançada, e são a eles que nós confiamos. Naturalmente, e não só nós como católicos, Sim. mas são autoridade moral Sim. na humanidade inteira, né? E tem uma palavra importante de sabedoria, de orientação, uma palavra de discernimento a dar para a humanidade inteira sobre os caminhos daquilo que é bom, que é justo, que é reto, que deve ser promovido ou que deve ser evitado. Vamos terminando então, Dom Odílio, o senhor termina nos dando a bênção então. Tá certo. E desejo a todos os avós e a todas as pessoas idosas de modo todo especial, toda a graça, toda a bênção de Deus, alegria. As pessoas idosas devem agradecer a Deus pelo dom da vida tão longa já vivida, com tantas experiências, tanta sabedoria acumulada. Não escondam isso. Comuniquem isso aos seus familiares, aos seus netos, bisnetos, às pessoas que vocês encontram e na comunidade da igreja. Vocês têm uma grande contribuição a dar ainda à igreja e à humanidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.